Olá, eu sou Nicole Frigoto, profissional de educação física, e hoje eu vou te explicar o que é ciático, por que o ciático dói, como você pode aliviar as dores durante uma crise de ciático sem precisar tomar remédio e como você pode evitar que novas crises aconteçam. O nervo ciático é o maior nervo do corpo humano e ele é formado por terminações nervosas que saem da nossa coluna. Então ele tem a sua origem na nossa coluna, na região lombar. Ele passa pelos nossos glúteos, pela parte posterior da coxa, pelo joelho, e quando chega nessa parte ele se bifurca indo até os pés. Então ele sai do final da nossa coluna e passa em toda a nossa região posterior. Por isso que muitas vezes nós sentimos ele na perna e não exatamente na coluna. Aliás, é nesse trajeto todo, desde onde ele tem sua origem até lá no pé, é onde a gente pode sentir a dor, a sensação de formigamento e até mesmo choque elétrico. Os principais sintomas de dor no ciático são dor na região posterior da perna e também no glúteo, uma sensação de queimação nessa região das nossas pernas, a perda de força na região e a piora do quadro quando se está em pé andando. A dor no ciático acontece por conta de uma compressão desse nervo e é muito comum em pessoas que têm hérnia de disco, principalmente na região lombar, como eu falei anteriormente, nas vértebras, entre as vértebras L4 e L5. A dor no ciático também pode acontecer por conta de uma compressão do canal onde passam a nossa medula no interior da nossa coluna. Também por conta de um desalinhamento das nossas vértebras, porque a nossa coluna é formada por vértebra em cima de vértebra, né, com os espaços interdiscais no meio. E também pode acontecer por conta do aumento do tônus da musculatura do glúteo. Esse músculo está muito forte, às vezes pode acontecer também uma compressão desse nervo. As mulheres que treinam bastante na academia o glúteo podem inclusive, desencadear uma crise de ciático por conta, desse aumento do tônus, por conta de trabalhar bastante essa musculatura e acabar gerando essa compressão do nervo ciático e até mesmo ocasionar uma contratura na musculatura do glúteo ou mais especificamente no piriforme, que é o músculo que passa ali por dentro, da nossa região, do nosso glúteo, é o músculo mais interno que passa na região da pelve. As fibras do nervo ciático passam por dentro do piriforme e se esse piriforme estiver com uma contratura ou ele estiver muito tensionado, ele acaba comprimindo o nervo e também ocasionando a dor. Isso se chama síndrome do piriforme. E a sensação mais comum, o sintoma mais comum é formigamento, dormência ou uma sensação de choque. Como nós podemos aliviar as dores durante uma crise sem a necessidade de tomar remédio? Então, primeiro a gente precisa avaliar qual é o grau dessa dor. Essa dor me limita? Eu não consigo me movimentar? Se eu precisasse fazer um alongamento, eu teria condições de fazer isso? Conseguiria aliviar a dor através de alongamentos em um primeiro momento. Então, se você não se sente em condições de fazer isso, tenta fazer um alongamento e não consegue, o mais indicado seria que você procurasse um fisioterapeuta, para que ele pudesse te dar um tratamento onde que você pudesse tratar essa região sem movimentar tanto em um primeiro momento. Agora, se você consegue movimentar, é importante alongar, é importante você realizar alongamentos para que alivie um pouco dessa compressão em cima do nervo. Inclusive, você vai encontrar aqui no meu canal um vídeo onde eu vou estar explicando de forma prática como você pode fazer esses alongamentos para aliviar a dor durante uma crise de ciático. Para evitar que essa dor volte, para evitar novas crises, é importante que você procure manter o seu peso ideal, evitando assim a obesidade que gera uma sobrecarga no seu corpo. É importante também que você tenha uma vida ativa, que você pratique atividade física e evite excessos durante os seus treinos, Aumente as cargas progressivamente, procure não colocar muita carga de uma hora para outra, mesmo que não seja musculação que você faça, seja uma corrida ou qualquer outra atividade, a gente vai
acostumando o nosso corpo e aumentando as cargas, a intensidade de trabalho aos poucos. Nós não aumentamos 20 quilos, por exemplo, né, num exercício de glúteo, que a mulherada gosta bastante, em uma semana, né? A gente aumenta isso de forma gradativa para que o corpo vá se acostumando e para que a gente não tenha problemas, não tenha contraturas, ocasionando aquilo que eu mencionei anteriormente, a síndrome do piriforme e problemas até no próprio glúteo, desencadeando uma crise de nervo ciático. Também é importante que você inclua na sua rotina de vida, mesmo que você pratique outros esportes, exercícios de fortalecimento. É importante fortalecer o seu corpo, é importante fortalecer as suas costas, é importante fortalecer a região posterior do seu corpo, é importante você fortalecer todas as musculaturas do seu corpo. Não treinar só perna, não treinar só braço, não treinar só abdômen, enfim. É importante você se fortalecer de uma maneira geral, né? O corpo todo, que vai te trazer inúmeros benefícios e vai evitar que uma determinada região se sobrecarregue, né? E que outra tenha um déficit, né? Ou não esteja fortalecido o suficiente para fazer o seu papel de sustentar a coluna, de proteger o seu corpo, de evitar movimentos que podem trazer lesões para as articulações, né, como no joelho, por exemplo. A nossa musculatura do quadríceps, da parte anterior da coxa, ela é grande responsável por evitar lesões nos nossos joelhos, por exemplo. Então, todo o nosso corpo precisa estar fortalecido, não só a região posterior, não só um grupo muscular em específico. Uma coisa que é muito importante que você saiba é que quanto mais parado você fica, muitas vezes mais dor você sente. Então, é importante que você tenha essa consciência que ficar sempre numa mesma posição, ficar sempre sentado, né, numa mesma posição, pode prejudicar ainda mais a sua dor. Então, talvez você esteja no meio de uma crise no ciático por um motivo de hérnia, enfim, e aí você passa o seu dia sentado, sempre na mesma posição, sem fazer alongamentos, enfim, isso vai prejudicando e vai te causando mais dor e fazendo com que a dor fique mais tempo. Então, se você quer se livrar dessa dor logo, se você quer se livrar dessa crise logo, é importante que você comece a introduzir exercícios leves, que você comece a fazer movimentações, alongamentos, para começar a aliviar essa compressão do nervo ciático. Você pode começar com coisas muito simples, desde sem deitar numa superfície mais rígida, né, como o chão, por exemplo, com um tapetinho, mas que também não seja muito macio, e abraçar suas pernas, fazer um balancinho de um lado para o outro. Isso já pode ajudar a aliviar bastante. Abraçar uma perna, deixar a outra estendida, depois trocar e fazendo pequenos alongamentos deitado no chão, porque aí a sua coluna consegue se estabilizar melhor, né? Se for muito macia a superfície, às vezes isso pode acabar atrapalhando um pouco. Então, esse tipo de exercício já vai te ajudar a fazer um alívio dessa dor. Depois, com o passar dos dias, conforme for aliviando um pouco da dor com esses alongamentos, nós podemos introduzir exercícios de fortalecimento, como eu falei anteriormente, porque o fortalecimento é importante, principalmente para evitar que novas crises surjam. O alongamento muitas vezes nos traz um alívio imediato. E aí, quando a gente consegue introduzir esses exercícios de fortalecimento, claro, a gente precisa fazer isso 1, 2, 3 vezes na semana, ser frequente, porque o fortalecimento ele não acontece do dia para a noite. Então, você precisa dos exercícios adequados, você precisa de uma frequência adequada, não é qualquer exercício, não é de qualquer jeito. Precisa prestar atenção no modo que você vai executar esses exercícios. São exercícios simples que eu também ensino aqui através do meu conteúdo. Nessa aula prática que eu comentei para vocês, você pode procurar nos meus canais, no Instagram, no YouTube, que tá lá postadinha para vocês. É uma aula que eu fiz ao vivo, tá? Falando justamente, explicando todos esses exercícios, tanto os alongamentos para você aliviar, né, durante a crise, quanto os exercícios de fortalecimento para você fazer e evitar que novas crises surjam.
Bom, pessoal, eu espero que chegando até aqui vocês possam ter conseguido compreender um pouco melhor o que é o ciático e porque muitas vezes o nosso problema é lá na coluna e ele acaba chegando, né, na nossa perna, a gente sente aquela sensação de formigamento da perna, enfim, e principalmente como você pode resolver esse problema, né, porque muitas vezes a gente acaba indo para a questão do remédio, né, para tomar aquele remédio para aliviar aquela dor, porque às vezes, muitas vezes é insuportável, a gente tem que continuar trabalhando, enfim. Mas se você quiser evitar que essa dor volte, não vai ser o remédio que vai te ajudar a fazer isso, vão ser justamente os exercícios de fortalecimento. E mesmo que você esteja tomando remédio durante uma crise de dor, são os alongamentos que podem te ajudar essa crise, a resolver essa crise de forma mais rápida e mais efetiva. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que esse conteúdo tenha ajudado. E se você gostou, não esqueça de deixar seu like, isso é importante para mim, para saber se os meus conteúdos estão trazendo alguma coisa importante para vocês. E se puderem, compartilhem esse vídeo com outras pessoas, aquelas pessoas que, seus colegas de trabalho, seus familiares que estão, né, sempre se queixando daquela dorzinha no ciático, manda para eles, que eu espero que possa ajudar eles também. E se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, porque tem muito conteúdo sobre como aliviar suas dores, sobre como evitar as dores, sobre como fortalecer o seu corpo de uma maneira geral.